jeito, né? Tem atitude dos irmãos, tem que perdoar os irmãos. E também tem que pedir perdão aos irmãos, né? Oh, desculpa, fui grosso outro dia, né? Não devia ter falado isso com você, né? Claro, te perdoo, não porque você merece, mas porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. E porque Ele te ama, eu também te amo. Tá? Então, esse é o exercício. Então, o moedor de gente, né? O moedor de gente, que atualmente é essa igreja, não tem que ser. Né? As pessoas, na realidade, não podem entrar nesse buraco aqui. Ó. Tem que sair, através de Jesus. Então a gente faz determinadas coisas que acabam errando, que nós acabamos errando, né? E sofremos. Né? Então esse é um caminho, né, que Deus me mostrou. Tá? Assim, eu assim, faço muita coisa, mesmo no serviço, na família, no ministério. Olha, posso te garantir, estou na paz. Estou na paz, para mim é leve isso. Não porque eu sou bom, porque eu já tentei esse caminho, eu dei com os burros na água, né? Mas porque Deus é bom. Então, aquilo que a gente coloca de que fazer com alegria é só isso, tá? Fazer no Espírito, né? Eu fico feliz se eu já puder ter ajudado alguém, mas não é um exercício simples, né? Às vezes eu me pego fazendo esse mesmo processo. Aí, calma lá, espera um pouquinho, esse negócio está meio pesado para mim, né? Então, por que está pesado? Aí eu já sei, eu me conheço, né? Então, onde que meu ego está querendo falar mais alto? Então, é isso. Eu renuncio a isso. Ao Senhor a honra e a glória. Ao Senhor a honra e a glória. Glória a Deus. Eu falo isso também para mim. Também para mim, né? A primeira mensagem que eu fiz no começo do ano, também não inventei a roda, né? A ideia era ajudar os irmãos a reordenar os pensamentos para que a palavra de Deus possa ser vida, tá? Aqui também não inventei a roda. Ninguém vai inventar a roda já está inventada, né? É a gente poder perceber se alguém aqui, uma única pessoa, né, já poder, né, servir no Espírito, eu fico feliz porque eu já cumpri minha missão. Mas é um exercício. Aí eu falo para mim mesmo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eide, você fez uma coisa muito legal, muito importante, só você podia pedir. Mas não caia em tentação. Glória a Deus. Eu estou falando isso para mim. Ah, tá bom. Aí eu fico leve. Não precisa tomar meu prazol nem nada. Vocês entenderam o processo disso? De ir no Espírito? Tá? Isso aí já tá, era para fazer já. Só que a gente não percebe isso na nossa vida, né? Não percebe na nossa vida, tá? Então assim, às vezes eu atendo uma pessoa, um paciente, né? E a pessoa estava acima do peso. Você tem algum problema? Não. Você acha que seu peso está bom assim? Tá bom. Mas seu açúcar está alto, sua pressão está alta, seu colesterol está alto. Aí você pode ter algum problema circulatório, né? Talvez acho que eu tenho um problema, né? Então aí é um começo. Enquanto a pessoa não percebe o problema, né? Não muda. Mas aí a própria pessoa tem que perceber. Eu tenho um problema. E qual que é a resposta? Jesus. Pode ser que os caminhos sejam diferentes, mas a resposta é Jesus. Tá? Então essa é a palavra que Deus me deu para trazer para vocês. Tá?
Eu vou orar pela igreja então, tá? Senhor Deus Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor Deus. Que essa igreja possa ser uma igreja que acolhe, que possa ser uma igreja que capacita os membros para a expansão do reino de Deus, Senhor Deus. Mas essa igreja não é esse prédio, essa igreja são esses irmãos queridos que estão aqui. Peço que eles possam entender os teus caminhos, seguir os teus caminhos. Peço que eles possam reconhecer onde o Senhor gostaria que fosse diferente. Repreendo qualquer ataque do inimigo, que o inimigo existe de fato, mas não é maior que o Senhor. Oro e agradeço por essa igreja que me acolheu, e essa igreja dos irmãos, né, que tem sido bênção, porque eu conheci o Senhor através desses irmãos queridos, Senhor Deus. Te louvo acima de tudo. Peço pela equipe pastoral também, de toda a denominação, guarda a saúde deles, o ministério de cada um, Senhor Deus. Te louvo acima de tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado. Isso aqui deu? Bom dia, irmãos. Som. Sempre é um grande desafio, né? Trazer a palavra de Deus. Também é uma honra, né? Comecei a frequentar o bosque aqui em 86, né? O que acontece? Eu sou de uma família católica, né? E só que a irmã do meu pai é casada com o Nomura, né? E inclusive esse meu tio é irmã da Sonoko Sakuma, que é a mãe da Naoko, né? Então, o irmão da minha mãe, esse negócio de família, né? Enviuvou, e aí minha tia resolveu fazer um miai com a sobrinha, né? Filha, irmã da Naoko, né? A Mitsuko Sakuma, né? Então, o meu tio, que é Hiroshi, irmão da minha mãe, foi fazer um miai, né? Um encontro, né? Para casar, né? Com a Mitsuko Sakuma, que é irmã da Naoko. Então, em 86 eu vim para isso, né? Então até a Naoko me deu uma foto que eu estava sentado nesse banco aqui, eu nem lembrava disso. Eu era jovem, tinha 18 anos, né? E eu não imaginava naquela época que quanto de importância, né, essa igreja ia ter para mim, né? Então, e aí meu tio casou com a Mitsuko Sakuma, tal, né? Eles foram morar em Campinas, né? E essa acabou por aí nessa época, né? Aí estava fazendo faculdade, né? Eu estava fazendo medicina. Aí conheci a Ângela na faculdade, que ela estava fazendo enfermagem, né? E, poxa, que menina bonita, tal. Aí eu comecei a namorar com ela. Nunca tinha namorado na minha vida, né? E qual para minha surpresa que ela fazia parte aqui desde criança dessa igreja aqui, né? Então, mas quando ela me trouxe, poxa, eu já vim aqui nesse lugar aqui, né? Na realidade, assim, eu conhecia mais a casa da Sakuma-san aqui na Taituba, né? Porque tinha alguns eventos familiares, né? Então, ela acolhia os netos, né? Que vinham de Prudente, a Carla, a Márcia, né? Então, eu acolhia aqui, né? Isso eu lembro bem, né? Mas aqui, assim, poxa, eu já vim aqui. Mas como assim já veio aqui? Eu já vim aqui, né? Beleza, né? Comecei a namorar com a Ângela, né? Então, não falo nada de japonês, né? Preciso fazer uma média com a minha sogra. Então, comecei a fazer a aula de japonês, né? Lá em Pinheiros. Eu arranjei lá uma professora particular que dava no meu horário, que eu já estava no final do curso. Com a minha surpresa que aparece o Paulo e a Edna lá para fazer aula de Nihongo com o Otomo Sensei, né? Nossa, um gaidin querendo aprender japonês, né? Né? Então, assim, tudo isso, né? Para dizer que
essa história, a história dessa igreja também está na minha vida, né? A gente casou, né? A gente fez um discipulado com o seu Hideo aqui, né? Na época do pastor Mitsu, né? E a gente ia mais ou menos, ficava esquentando o banco. A gente não, eu ficava esquentando o banco. Vinha mais ou menos, né? E quando a Ângela vinha, eu considerava essa igreja a igreja da minha esposa. Então ela que tinha que vir, então, essas coisas, né? Então vinha, né? Mas teve um tempo, né, que na Santa Ceia todo mundo levantou, né, era batizado, eu fiquei lá, né? E aí a dona Rosa Takada falou assim: você é pai de família, você tem que ser batizado. Como é que você vai conduzir sua família, sua esposa, suas filhas, se você não é batizado? Pum, caiu a ficha, né? Então, em 2007, eu falei com o pastor Edu, me batizei em 2007, apesar de desde 97, desde que eu frequentava eventualmente, né? Na realidade, o primeiro evento que eu tive aqui da igreja foi o casamento da Cissa e do Alfredo, né? Olha, a Ângela está com um namorado novo e tal. Isso é novo, o único namorado, né? Então, foi o Alfredo, quando tem de cada 20... fez bodas de prata, né? Fez bodas de prata, né? Então, com felicidade que essa igreja também faz parte da minha vida, tá? Isso aqui é só para esquentar, né? Porque e eu vou retomar isso um pouquinho mais para frente, né? Então, qual que é a palavra que Deus me deu para hoje, né? Esse versículo aqui, tá bom? Eu vou ler Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus, né, aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O grifo é meu, tá? Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esses são os versículos, depois a gente vai retomar, tá? Então, o que acontece aqui, né, nessa igreja, e eu falo já para quem já está aqui um tempo, né? Então, a primeira parte eu falei para quem está vindo aqui pela primeira vez: não desencoraje, venham, né? Deus reserva grandes coisas para quem está no início da caminhada, tá? Mas agora eu vou falar para quem já está aqui há algum tempo, né? O que é ministério, né? Ministérios é servir, né? Servir aqui dentro da igreja, servir os irmãos, né? Mas envolve algumas coisas, né? Primeiro, responsabilidade sobre vidas, né? Então você vai cuidar de uma criança, vai cuidar de um irmão, né? É uma responsabilidade sobre vidas, né? Tem cobranças. Pô, e aí? Vai sair? Não vai sair o negócio? Você já fez? Né? Atrito entre irmãos e pastores. Isso é inevitável, né? Inevitável. Onde tem gente, tem atrito, né? E é voluntário. Ninguém te obriga a nada, né? Se no trabalho você tem que sair porque tem que marcar o ponto, porque senão você não recebe no final do mês, aqui não. Aqui é voluntário, tá? Muita carga, muita carga. Às vezes a gente tem que pegar e dar o sangue para isso, né? O que resulta isso, né? Será que o ministério não acaba moendo muita gente, né? Olha só, né? E a promessa que talvez tenha um galardão lá quando você morrer, né? Essa é a promessa, né? Então, será que a gente não acaba tendo isso na nossa igreja, né? Que a igreja, né, vira um moedor de gente, né? Mas aí não tem jeito. A igreja tem que funcionar, tá? Tem que funcionar. Mas como a gente pode servir a Deus sem sentir tanta carga assim, né? Todo mundo serve aqui? Quem serve aqui de algum modo na igreja? Quem serve? Muita gente serve, né? Muita gente serve. Então, assim, o problema, né, é o jeito que a gente faz, não o serviço que a gente acaba fazendo, né?
Então, eu vou contar a história, né, do que eu vivenciei no ministério que eu sirvo, né, para tentar ajudar as pessoas, né, a trilhar no mesmo caminho. Tá? Em 2001 nasceu minha primeira filha, né, e eu fiz o melhor. Eu decidi, eu vou ser um bom pai. Estudei tudo que havia no mundo sobre criação de filhos, tudo, né? E achei que o Samitiba era o melhor, né? O melhor autor, né? Um médico que lidava com, um psiquiatra que lidava com educação infantil. No final das contas, aí ele foi mais para esse lado. Estudei tudo, né? Mas faltava alguma coisa. Aplicava, mas faltava alguma coisa, né? Então, em 2005, a Ângela, grávida da nossa segunda filha, a gente foi fazer o curso de educação de filhos, né? Que é um curso da Universidade da Família, né? E que foi... Era o pastor Edu já na época, né? Era o pastor Edu, né? E os nossos líderes foram o Alfredo e a Cecília, né? E a Shigeko e o Zé Augusto, né? Que eram os líderes lá Paulo e Edna participaram também, né? Washington também, a Regina participou, né? Em 2005, né? E realmente trouxe coisas novas, né? Para a educação de filhos, né? Das minhas filhas, né? E isso eu fiquei um tempo tal, eu senti realmente que eu queria servir nessa área, né? Mas ficou um tempo de amadurecimento meu, né? Em 2011, né? A Simone lá já tinha me colocado à disposição do pastor Edu, tal, o pastor Amir na época, né? Em 2011, né, a Simone foi falar assim, poxa, pastor Edu, tem que ter o curso aqui, porque a gente precisa disso. Acho que estava dando um problema com a filha dela, né? Então o pastor Edu veio falar com a gente, né? Eu e a Ângela, você não quer fazer? Tá bom. Então a gente fez uma turma, né, do curso de educação de filhos, coordenado pelo pastor Almir e pela Beth, né? E a gente como pastor auxiliar, né? E aí começou a isso que eu descrevi aqui, né? Então, responsabilidade, deixa eu voltar aqui um pouquinho, responsabilidade sobre vidas, né? Cobrança, principalmente uma cobrança interna minha, né? Será que eu estou fazendo o melhor, né? Atito com irmãos e pastores, trabalho voluntário, né? Poxa vida, né? Eu me esforço tanto, eu sou bom, sou muito bom, ninguém reconhece isso, né? Olha só, as pessoas não veem na cara o que precisa fazer, eu estou me sentindo sobrecarregado, né? Aí, nessas primeiras turmas, realmente eu senti sendo moído, uma carga absurda, né? Mas Deus tinha algo melhor para mim, né? Naquela época, né, eu sentia muita dor de estômago, me queimava isso, né? Tudo isso que eu estou descrevendo queimava, né? Ficava queimando assim no estômago, não engolia direito, né? Parece que um sapo, engolia um sapo, entrava aqui e o sapo ficava queimando o meu estômago. Fiz endoscopia, tomei remédio, não serviu para nada. Aí eu estava fazendo uma acupuntura, parti para esse lado, né? Com o genro da Suzuki-san, da Teresa Suzuki, né? Aí ele falou assim, não é crente nem nada, né? E ele falou assim, pô, você é muito bravo, assim, essas coisas aqui, ó, tá vendo? Tá tudo duro as coisas aqui no seu ombro, né? Você é muito bravo, né? E fiquei refletindo nisso, poxa, né? Senhor Deus, me livra disso, né? Aí foi num sonho que Deus me contou, né? De repente eu estava, quando era criança, né? E aconteceu uma coisa entre eu e meus irmãos, né? E com os meus pais, né? Que eu me senti injustiçado, né? E eu gritava com todos os pulmões: não é justo, não é justo, não é justo. Aí eu acordei. Aí eu percebi
Que esse era o ponto, uma questão de justiça. Então, assim, eu sou o filho do meio, então tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, e uma irmã mais nova, 2 anos mais nova, né? Então, meu irmão mais velho era meio adolescente, assim, naquela época, que tirava muitos problemas. Então, meus pais ficavam preocupados com os problemas. Aí tinha minha irmã menor, bonitinha, menina e tal, então eu sobrava, né? Mesmo eu dando de tudo. O que eu esperava? Esperava falar assim, ô filho, eu te amo, meu filho, né? Você faz tudo, né? Você ajuda em casa, né? Nas tarefas de casa, ajudava, né? Meus irmãos ficavam dormindo, eu ficava ajudando, lavando a cozinha, essas coisas, né? Então isso me corroía. Então o que é isso? Eu estava tendo um problema no ministério. Só que o problema não era o ministério. O problema são coisas resolvidas na minha história. E Deus me mostrou isso. Né? Então Deus me mostrou o ponto em que era o problema. O problema é o meu relacionamento, né, com meus irmãos, né, e meus pais. E aí o que eu acabava fazendo? Eu projetava isso, né, no meu serviço. Então, dos meus colegas de trabalho e o meu chefe, é a mesma coisa. Né? Então aqui eu vim na igreja, então os meus irmãos e os meus pastores, eu estava reproduzindo a mesma coisa que estava lá atrás o problema, né? Então Deus mostrou onde era o começo, mas Deus é bom, Deus me mostrou a solução, né? Nesse negócio de curso tal, patati patatá, né? Teve um momento lá num curso chamado A Pergunta, né? Então a gente foi fazer olha, é bom quem faz o curso de educação de filhos, fazer o curso de homem ao máximo, mulher única, é bom a gente ter um negócio de veredas, né? Veredas, o que é? Veredas são os caminhos antigos de Deus. Se desvia disso, aí normalmente são os pais que têm que ajudar os filhos a trilhar essas veredas antigas, né? Aí, se desvia disso, aí Deus tem que ele pessoalmente tem que trazer de volta as veredas antigas. Essa é a ideia. Então, assim, no meu caso, exemplificando para vocês poderem entender, né? Eu tinha que, assim, eu sentia a necessidade de ouvir dos meus pais, né? Que eu era um bom filho, né? E que ajudava, não ouvi, né? Paciência, os meus pais não foram perfeitos. Eu perdoo eles, eu entendo eles, amo eles, né? E aí, nesse curso, né, o facilitador lá, o pastor Fernando, falou assim, pergunta para Deus quem você é. Aí, Deus me falou assim, Eide, você é meu filho, amado e obediente, em ti eu me alegro. Então isso, né, ele me deu o que eu precisava. Ele me deu. E como, assim, no estalar de dedo, as coisas ficaram mais leves. Depois de alguns tempo, né, aquilo que era uma carga deixou de ser uma carga. Eu não precisava ouvir do pastor Edu, Marcelo, você é bom mesmo, esse curso está dando certo. Eu não precisava ouvir da pastora Liana, você está muito bem, da Beth, você está muito bem. Não precisava. Por quê? Porque já Deus me deu a verdade. Então eu não precisava mais disso. Ficou leve. Inclusive no trabalho. Olha que bênção. Inclusive no trabalho. O pessoal larga os pacientes em cima de mim, eu vou vendo, né? E vou tocando, e meu chefe nem reconhece isso. Não tem problema. Não tem problema. É para abençoar o paciente, é para abençoar a família do paciente. Eu vou fazer isso, não tem problema. Deus vai me dar força. E parei de tomar o omeprazol. Não é? Por quê? Porque aquilo já não me queimava mais. Né? Só que eu tinha algumas coisas para fazer ainda, tá? Que eu vou retomar daqui a pouco, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, assim, todo domingo, né? Todo domingo, se eu estou falando besteira, por favor, me perdoa, né? Mas se for o sentimento de ser moído aqui por essa igreja, né? Talvez tenha um fundo de verdade, né? Então, assim, todo domingo
Pastor Edu, por anos, a Fio trouxe a palavra, agora a gente trocou os pastores, teve uma mudança no estilo, mas a gente está tendo a palavra, né? Então, essa aqui é a palavra de Deus. Só que vai ser vida quando a gente tiver o conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, o que eu quero dizer? Que conhecimento é diferente de informação. Então, Oséias que está falando, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, assim, você pode ler a Bíblia, mas você não pode não ter conhecimento sobre a Bíblia. Por quê? Porque o que é conhecimento? Conhecimento é informação aplicada de forma correta na prática. Aí, isso aqui são palavras de vida. Tá? Então, ainda continuo fazendo aula de japonês depois de todos esses anos, né? Assim, se você me der um texto em hiragana, que é o alfabeto mais simples, eu leio tudo. Tudo. Eu não entendo nada. Eu leio tudo. Eu canto a doxologia em japonês. Eu canto. Mas eu não sei o que significa. Vocês percebem? De ter informação, se saber fazer, mas não entender. Então, o que isso aqui traz de informação para se tornar conhecimento e nos trazer vida? Tá? Então, novamente, a gente está recebendo. Então, qual que é a minha missão aqui? É encorajar aos irmãos que essas palavras sejam palavras de vida, que mudem, ou seja, se tornem conhecimento. Então, assim, estou trazendo um problema prático, né? Servir é um peso, é um fardo, né? Como que a gente faz para servir de forma alegre, de forma suave? Não estou inventando a roda já existe. Estou apenas encorajando pelo caminho que eu traguei. Tá? Então, conceitualmente, é isso. Então, aqui é o turno da nossa vida. O normal é nosso eguinho ficar aqui, reizinho, né? Reizinho da casa. Tá? E Jesus está fora da nossa vida. Né? Então aqui a gente eu sou bom, eu sou importante, eu sei valor, ninguém reconhece isso, eu. E assim, esse é o normal. Só que o normal não é bom, né? O natural não é bom. Tá? Então a gente aceita Jesus, entra aqui nesse batistério e tal. Opa. E aí Jesus faz parte da nossa vida agora. Só que não está na nossa vida. Tá? Então esse é um esquema, né, bolado pelo Bill Bright, né, na década de 70, que ele traduziu de forma simbólica do que acontece no nosso coração. Né? Eu, Cristo às vezes. Né? Isso, e essas bolinhas azuis aqui são as diversas coisas que tem a nossa vida. Né? Nossa família, né? Nosso trabalho, estudo, né? Nosso ministério, lazer, o que faz nas férias. Essas bolinhas, você vê que estão meio desordenadas. Né? Qual que é o ideal? O ideal é que Cristo esteja no turno da nossa vida. Nosso ego é expulso? Não, senão a gente fica em depressão, né? Se nosso ego, você não é ninguém, sai fora daqui. Né? Cristo que é importante, sai fora, a gente entra em depressão. Né? Então o nosso ego está aqui, permanece na nossa vida, né? Mas todas as coisas estão ordenadas. Então por isso que é importante falar, você é importante, você é importante, você é importante. Eu te amo, meu filho. Jesus está dizendo isso, né? Mas para o teu bem, Jesus falando, né? Me ouça, me siga. Tá? Essa é a ordenação correta. Então, às vezes a gente consegue fazer isso num determinado ponto da nossa vida, no ministério, no estudo, dentro da família, mas falta no trabalho, falta na conta bancária, falta, né, no lazer. Né? Então, esse é o ideal.
todas as áreas da nossa vida, ter isso. Jesus no centro, mas o nosso eu, o nosso ego, não para fora. Então, fazer tudo nesse sentido. Tá? Mas, para tanto, a gente precisa saber da verdade, que Jesus chega e não fala assim, você é um lixo, sai fora, você faz tudo errado. Não, você é meu filho, você é precioso, você é importante, eu te amo, eu sei das suas limitações, mas eu sei do seu ponto fraco, né? Mas confie em mim, que em mim você vai se fortalecer. Tá? Então, aí, o que a gente precisa fazer, né? E o que eu fiz? Né? Qual que era o meu ponto fraco? Meu ponto fraco é o meu ego. Precisar ouvir, né, que eu sou bom pra caramba, né, que sou importante, eu tenho valor. Eu já ouvi isso de Deus, não preciso mais disso. Tá? Mas eu tenho que reconhecer que isso é um pecado meu. Isso foi errado. Então eu reconheci, né, que é uma idolatria ao meu próprio eu. Né? Eu reconheci. Confessei isso, me arrependi disso e desejei nunca mais fazer isso. É claro que a gente tropeça, né? Paciência. Né? A gente é falha até a vinda de Cristo Jesus. Né? Mas com a graça de Deus, né, eu tenho caminhado nesse sentido. De que renunciei ao meu pecado. Né? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que inverter um pouquinho as ordens, né? Então, primeiro vinde a mim. A mim significa Jesus, né? Primeiro vinde a mim. Se a gente não for a Jesus, a gente não consegue ir a lugar algum, fazer coisa alguma. Quantas pessoas se afastaram dessa igreja nesses anos todos? Eu conheço um monte, só do que eu vi, imagina dos que eu nem vi. Gente que dava a vida aqui, que vinha, tocava no louvor, que servia no ministério, que cuidava das crianças. Quantas pessoas se afastaram? E eu não tenho dúvida alguma, né, que foi esse processo de moer gente. Tá? É um problema da igreja? Não é um problema da igreja. Você pode conversar com qualquer crente aí, é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa. Vai em outras Holiness ou qualquer outra denominação, é a mesma coisa. O problema é que a igreja tem que funcionar, o ministério tem que funcionar. Mas Jesus nunca falou que tem que funcionar às nossas custas. Ele falou, vinde a mim. Primeiro, então assim, cronologicamente, vocês podem perceber, né? Mateus, aqui ó, só Mateus é primeiro 11 do que 25. Então só no final que ele fala, ide e pregai, ide fazer discípulos. Então, a gente está fazendo as coisas na ordem errada. A gente está indo primeiro, de vez vir primeiro. Então, para poder servir, a gente tem que ir a Jesus. Tá? Então, esse é o exercício. Está servindo, está pesado, né? Tem um problema. O problema é que a carne está reinando. Então, tem esse conceito da carne e do espírito. Então, a gente tem que ir no espírito para servir. Tá? Tem que ir no espírito para servir. Por exemplo, eu estou pregando aqui, né? O pastor Luiz me falou isso faz uma semana passada. O normal meu é ficar estressado, querer 6 meses preparar o melhor, todas as passagens bíblicas, todas as referências, todos os autores. Mas o que eu falei? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tive plena convicção, Deus vai me dar a palavra. E já tinha me dado antes o pastor Luiz me falar isso. Por quê? Porque assim, eu estou fazendo um trabalhinho com o Lucas Miyakawa, né? Tudo bem, como vai? Ele nem está aqui, né? Bem, vou assumir que ele permita isso, né? Tá difícil, ele tá na liderança do ministério, né? Tá difícil, né?
Às vezes, né? Todo esse processo que eu acabei de comentar. Eu falei exatamente isso que eu contei história para vocês, né? Aí, cheguei em casa, conversei com a minha esposa e sabia desse processo. Poxa, isso é importante falar, né? A gente está aqui moendo as pessoas e as pessoas estão sofrendo e a gente nem está ligando para isso, né? Então Deus já me deu a palavra. Eu estou tranquilo, né? Então, isso é o que eu estou falando, que eu estou conseguindo fazer isso aqui, não pela minha força, pela minha competência, mas pelo Espírito. Que aí, no caso, o meu mérito é ser obediente. Esse é o meu mérito, ser obediente. Né? E Deus me deu isso. Me deu esses slides, essas passagens, e acabou, né? Então, essa é a palavra que eu tinha que trazer para vocês. Se vocês estão servindo, está pesado, né? É assim, a gente tem que fazer um processo de analisar, né? Por que está pesado, né? De falar, onde que eu estou colocando Jesus? Onde que eu estou colocando Jesus? Eu estou indo para Jesus? Eu estou indo para Jesus? Jesus, me dá colo, me dá direção. Tá? Então, antes de a gente servir, que é o ID, né? A gente tem que vir a Jesus. Tá? Então, assim, conclusões. Ao servir, sirva no Espírito. Tá? Esse é no Espírito. Como é que você sabe se está indo na carne ou está no Espírito? É fácil. Está leve? É no Espírito. Está pesado? Você está fazendo a sua carne. Está fazendo a sua carne. Né? Então, assim, qual que é o processo que a gente tem conversado aqui? Né? Então, o primeiro diagnóstico que foi feito, olha, médico falando, né? O primeiro diagnóstico que foi feito aqui dos pastores ao chegar na igreja, que a igreja estava sobrecarregada. Né? Então, o primeiro passo deles foi aliviar. Mas, assim, o problema é o seguinte, né? Se você está na carne, acender e apagar a luz aqui, já vai ser pesado. Pô, ninguém reconhece, eu fico acendendo, apagando a luz aqui, tão bem no horário, ninguém reconhece, nem um obrigado fala, viu? Obrigado, viu, Lucas? Então, abrir a porta ali, ninguém me reconhece, caramba, né? Então, assim, mesmo o alívio do menor, aí, tá bom, não você precisa fazer nada. Poxa, essa igreja aqui não me dá chance, aqui, oportunidade de servir. Complicado a carne, né? É complicado a carne. Então, a gente tem que ir no Espírito. Para isso, colocar Jesus no trono. O que Jesus quer? Você quer que, por exemplo, traga água aqui quando o pastor estiver? Tá bom, beleza, eu faço isso por Jesus. Por Jesus. É isso que Jesus quer? É isso que Jesus quer. Tá bom. Né? Então, aí que você está o diagnóstico. É esse exercício. Você perceber se você está indo na carne ou está indo no Espírito. Está indo na carne, o que você tem que fazer? Tem que ir para Jesus. Como é que a gente faz para ir para Jesus? Né? Isso aí não é novidade nenhuma. Né? Primeiro de tudo, identificar os ídolos. Os ídolos, principalmente os modernos. Porque ídolo, aquelas figuras assim, é fácil. Né? Mas, assim, status, né? Posição social, reconhecimento, né? Que é o próprio ego, né? Entendeu? No trabalho, ganho, casas na Riviera de São Lourenço, né? Férias no exterior, né? O que são nossos ídolos? Né? Porque foi semana passada, né? Que o pastor falou, primeiro mandamento, né? Não terá né? Esse é o primeiro. Então, para saber isso, a gente tem que identificar nossos ídolos. Quais são os nossos ídolos? Tá? E aí, né? Idolatria é pecado, né, gente? Tem que confessar os pecados, né? Ah, Jesus, me arrependo, eu não sabia disso. Me perdoe a ignorância. Eu até sabia, mas eu queria manter meu arguinho no trono, né? Me perdoa. Eu fiz mal. Eu não quero fazer. Mas se eu pudesse, sim, ter a máquina do tempo e voltar atrás, eu faria totalmente diferente.
mas daqui para frente eu não quero mais isso. Tá? E tem atrito entre os irmãos, não tem?